Constelação familiar. Eu vou contar para você um pouquinho do meu percurso com relação aos estudos da constelação familiar, a prática e o que nós estamos vendo agora em relação à resistência da constelação familiar. Bom, nós sabemos que o Bert Hellinger ele foi um soldado da época de Hitler e abdicou dessa função. Se você pode pesquisar a história, você vai entender melhor. Não vou entrar nesse assunto. Não por isso ele é nazista. Bom, se uma pessoa deserta do exército nazista, é meio complicado ele ser nazista. Ou ele é covarde, ou ele não é nazista. Ok. Eu não vou julgá-lo, mas quando eu comecei a ler os relatos, os livros, aquilo me abriu uma porta de conhecimento extremamente importante, fenomenológica. E ele fala muito bem do percurso dele, ele explica por onde ele passou, o que está incluído no conhecimento. Perfeito, trabalhei com isso 5 anos, eu vivi de constelação familiar por 3 anos, tranquilamente. Aprendi muitas coisas, mas foi uma porta de entrada para outros conhecimentos. Aí eu comecei a aplicar Reiki, Karuna Ki e o Usui durante a constelação familiar. Funcionou extremamente bem. Aí eu comecei a utilizar um pouco da radiestesia junto com a constelação familiar. Funcionou extremamente bem. E aí eu avancei. Eu falei, peraí, eu sou um espiritualista, eu tenho uma ideia espiritualista, uma noção de dimensões de espírito, corpo, mente. Então eu tenho que colocar isso no meu trabalho. E aí eu enviei uma mensagem para uma psiquiatra, ou psicóloga, não lembro, que trabalhava com constelação familiar no Rio de Janeiro. Nós sabemos um pouquinho que a comunicação entre pessoas que moram em cidades diferentes, às vezes o tipo de linguagem, o tipo de pergunta não são muito bem entendidas, mas vamos desconsiderar isto. E eu falei, poxa, eu trabalho com constelação familiar e uso a espiritualidade no meu trabalho. E ela foi extremamente seca e praticamente me dispensou de qualquer nível de conversa além. O que eu quero dizer com isto? A afinidade e você vão imprimir ao seu trabalho, seja ela em qual linha de conhecimento for, aquelas tuas crenças. Então, eu peguei a constelação familiar que eu vou tentar fazer um julgamento aqui sem querer julgar, eu quero mais interpretar. Então a constelação com Bert Hellinger, ele tinha um caráter não espiritualista, até pelo histórico do Bert, que ele foi um ex-seminarista e tinha uma experiência de vida fabulosa. Como eu sempre tive uma linha voltada para a espiritualidade, essa questão estava em mim. Então eu não tinha como não imprimi-la no meu trabalho com a constelação familiar. E eu sempre deixei isso extremamente claro. Quando eu parei de trabalhar com a constelação familiar, primeiro, teve um último evento aqui em Brasília, onde o Bert Hellinger foi no Museu Nacional, eu participei um pouquinho ali junto com as pessoas da organização, fiz um pouco de apoio, nada demais, mas eu já comecei a sentir uma mudança, já tinha uma troca de poder, ou melhor, uma troca de direção da constelação familiar, porque até aquele momento, quem comandava a egrégora da constelação familiar era o Bert Hellinger. Ele tinha definido algo que eu tinha afinidade. Quando entrou a Sophie, sem desmerecê-la, por favor, é uma questão só de interpretação e de afinidade. Eu quero que você entenda o que é uma afinidade. Então, conversei com uma pessoa aqui de Brasília e ela me disse que talvez eu tivesse essa resistência, porque eu também tinha uma resistência com a minha mãe, eu também tinha de resistência com a mulher.
E aí eu comecei a ficar um pouquinho confuso com isso e fui procurar alguns estudos e fazer algumas constelações para considerar esta possibilidade. E eu cheguei à seguinte conclusão: nada a ver, não tinha nada a ver com isso, né? Então, fenomenologicamente, a gente considerando, se você nunca participou de algo assim, você não vai conseguir compreender. Mas as nossas afinidades, elas podem ser visualizadas ou percebidas através das imagens da constelação, porque você posiciona externamente o que está interno. Essa visualização permite que você manifeste algumas intenções que estão escondidas, ou afinidades que estão escondidas. E aí você descobre realmente o que está lá no fundo, não o que está ali na superfície. Essa é a vantagem de uma constelação ou de usar métodos não conscientes ou fenomenológicos, que aqui eu incluo a espiritualidade. Muito bem, então nós fomos... eu comecei a perceber isso, e aí, meu último evento, eu falei assim, mas ainda tenho que dar um crédito, porque querendo ou não, existe uma história no grupo da constelação familiar. Veio do Bert, claro que a Sophie como esposa sempre esteve presente, é impossível negar isso, aquilo é um conjunto de ideias que foi se formando. Porém, uma pessoa me disse exatamente essa frase: o Bert era um ex-padre, como se diz? É um ex-padre que não teve sucesso, então ele julgava tudo dentro do contexto mais ou menos religioso. Tá? Então, tira a palavra que eu falei exatamente, porque eu não estou lembrando exatamente a palavra. Então, por favor, desconsidere essa parte anterior. Bom, ela me falou dentro desse contexto. Tá? E aí, eu fui a um evento no Rio, não me lembro exatamente, 2018, 2019, e em 2 dias em um hotel, lá no centro do Rio, próximo ao centro do Rio, e com a Sophie. E eu sentei no cantinho e fiquei observando e tentando perceber, com todo o histórico de conhecimento, de sensibilidade, de constelação, de mais de 1.500 atendimentos individuais, em grupo e famílias, o que estava acontecendo que eu não estava me sintonizando com a Sophie e nem novamente com o grupo da constelação familiar. Aí eu posso te dizer o que eu percebi. Se o Bert era um ex-seminarista frustrado, ou um ex-padre frustrado, a Sophie, ela era uma ex-acadêmica frustrada. Sem querer ofender, esse é só um termo para que vocês compreendam. Tenho muito respeito por eles. É grandioso o conhecimento que eles atuam. Porém, aqui a gente consegue entender. Quando a Sophie assumiu, todo um grupo em torno dela assumiu junto. É igual troca de governo, mesma coisa. Troca de presidente de empresa, tudo funciona assim. O líder assume e muda toda a diretoria. E eu percebi, aí começou a questão de colocar a constelação como pós-graduação, de transformar em mundo acadêmico e de fazer associações, os psicólogos, psiquiatras e advogados assumirem aquilo para si. Isso me incomodou bastante, porque quando você lida com certos conceitos tradicionais, esses grupos estão contaminados, a palavra é contaminados, por ideias progressistas. Eu não condeno o progressismo, eu condeno a imposição de ideias. Então, você tem um conceito formado com base na experiência de um homem, que aí você pode buscar as origens desse conhecimento. Você vai passar por Salvador, na Bahia, e quem tiver curiosidade, faça sua pesquisa e localize. Dando uma dica para facilitar, considere o trabalho do Dr. Eliezer Mendes. E nós vamos seguindo. Tudo é tradição, tudo é espiritualidade. A espiritualidade
e a tradição não são politicamente corretas. Quando você joga para o mundo acadêmico, para as organizações jurídicas, você sabe o que está acontecendo agora. Só se você for bobo para não perceber o que está acontecendo. Até aí está tudo perfeito. O mundo se desenvolve conforme a maioria. Até aí tudo bem. Se você não tem afinidade, você tem que procurar um outro grupo. Só que está havendo uma imposição de ideias. Estão bombando. Eu resolvi gravar esse áudio porque eu, por acaso, percebi um vídeo aqui e já tinha percebido outros contra a constelação. Eu estou pondo minha posição. Não é a questão da constelação em si. É que a base da constelação, eu vou tirar qualquer conhecimento mais psicanalítico, psicológico, psiquiátrico, qualquer coisa nesse sentido. Eu vou colocar o cerne da questão é frases curtas e de efeito, que tem a ver com uma intuição, porque senão quando você entra no campo, se você não participou, você não vai conseguir me entender, mas tem uma questão ali intuitiva, fenomenológica, que ela só tem um efeito com frases curtas e diretas. Então, se eu tiver que falar eu te odeio, eu vou falar eu te odeio. Eu te amo, eu te amo. Eu te desculpo, eu te desculpo. Eu te incluo, eu te incluo. Eu te vejo, eu te vejo. Não tem mimimi. E nós estamos numa geração de vítimas que não querem evoluir. Para mim, isso é o progressismo. Vítimas que não querem evoluir. E eles têm que rebater toda a tradição, todo o passado. A constelação, querendo ou não, apesar da egrégora da Sophie, na minha opinião, por favor, se você tiver uma opinião contrária, se for com educação, você pode me relatar, me argumentar. Se for para argumentar, fique à vontade. Na minha opinião, tem muito a ver com a parte esotérica e mágica. Considerando a origem dela, tá? Isso me deixa um pouco reticente. Não desmerecendo, volto a falar, eu participei de um evento com ela, fiquei observando, sei que ela faz um excelente trabalho dentro da constelação, mas o entorno, a egrégora dela é mágica, tá? Entenda como você quiser essa expressão que eu disse. Com todo o respeito a todo mundo. Eu, naturalmente, eu não sou uma pessoa politicamente correta, porque eu acredito que o politicamente correto te deixa fraco. Na verdade, te deixa um inútil. Por quê? Quando você não diz o que precisa ser dito, ou mede muitas palavras para dizer o que tem que ser dito, você está amarrado. Então, com medo de ofender, você não diz o que a pessoa precisa ouvir. Não que um saiba e o outro não saiba, um manda, o outro obedece. Não tem nada a ver com isso. Existem situações que, se você não ouvir o que você precisa ouvir, você não vai mudar. Você não vai evoluir. O atrito é necessário. Se você me acompanha, ouve meus áudios anteriores, você vai ver que o atrito ele é necessário. Eu sempre defendi o atrito no sentido de divergência de contextos, divergência de ideias, pluralidade de ideias. O único é burro, o único é falho, o único é fraco. Porque não existe, na verdade, o único. Vai ter meia dúzia com uma ideia e 90 e poucos por cento com aquela ideia única e burra. Então, quando a gente entra num campo da constelação familiar e você observa que beleza que é você observar tudo sem julgamento e ver que as pessoas sentem a culpa, sentem o arrependimento, se reconciliam, vão adiante. E você vê pessoas fazendo campanha contra isso simplesmente porque a frase não é politicamente correta. Essas pessoas querem que você permaneça
no limbo, quer que vocês não desenvolvam. Esse é o objetivo de combate, sem argumento. Você pode ver que são pessoas vítimas, são pessoas que choram quando falam, e é um mimimi, é uma chatice. Essas pessoas fracas combatem. Eu tive pessoas às quais eu atendi que realmente me tiveram um problema. Eu agradeço imensamente 2 pessoas, eu vou relatar aqui 2 casos maravilhosos, espetaculares, de pessoas que divergiam completamente comigo em pensamento, em vida, em política, em tudo que você pode imaginar. E foram magníficas na minha vida e marcaram muito o meu atendimento. Primeiro, se for você, por favor, entre em contato comigo e vamos bola para frente, nós somos amigos, com certeza, no mínimo de alma e de espírito. Eu tive uma pessoa que ao meio-dia, estava passando por Brasília e me falou assim: eu preciso de um atendimento. Eu falei: poxa, mas eu estou sem local para fazer atendimento. E na época eu gostava muito de atendimento em grupo. E aí, eu vou resumir bastante, porque eu não me lembro tanto dos detalhes, mas na época eu liguei para uma pessoa que tinha uma casa de eventos num local aqui próximo. Eu sei que em 2h30, resumindo a história, nós conseguimos em torno de 10 pessoas para fazer o grupo de constelação dessa senhora, que não era de Brasília, estava de passagem de carro por aqui. A constelação durou em torno de 3 horas, 3h30. Eu nunca tinha feito isso na minha vida, porque era algo muito complexo e minha intuição dizia que eu precisava fazer aquilo. Ok, foi fantástico. Essa pessoa, depois eu conheci a mãe dela, eles tinham origem judia, e toda a história foi se comprovando. A maravilha daquela filha com aquela mãe, com todo aquele conhecimento, eu aprendi absurdamente com elas. Esse é um ponto interessante. Ali tinha algumas pessoas que depois retornaram, e é nesse ponto que eu quero tocar. Eu tive, neste mesmo local que eu fiz esse evento, eu tive um outro evento com poucas pessoas, eu acho que 6, 7 pessoas. E eu joguei minha intuição ali e fizemos uma constelação mais voltada para um termo passado, né? Se você conhece alguém que faça isso, eu estava voltado mais a um tema global, genérico, que pegasse todas as pessoas, que todos estivessem ali. Geralmente a constelação trabalha dessa forma. Pega um tema que envolva todo mundo, mesmo que a pessoa não perceba. Conscientemente, claro. E ali teve E eu sempre gostei de ensinar, de explicar. Apesar que o Bert dizia que a alma não quer explicação. Isso tem a ver com a psicanálise, tem a ver com o Jung, tem a ver com várias coisas. E tem a ver, inclusive, com a Cabala. Que você não explica, porque senão se desfaz, o mito se desfaz. Mas eu queria que essas pessoas levassem esse conhecimento conscientemente para a vida prática, para ela observar o que está ao entorno, para ela fazer a sua própria constelação, vamos dizer assim, na vida prática, para ela observar a sua afinidade, seu pertencimento, sua hierarquia, seu equilíbrio. E eu fiz um movimento ali, e no final eu perguntei: o que vocês sentiram, o que vocês perceberam? Eu pedi um feedback das pessoas. E a frase dessa senhora foi a seguinte: eu achei muito machista. Ok. E aí, todas as outras, que só tinham mulheres no caso, é muito comum isso nesse tipo de trabalho, porque vocês, mulheres, são muito mais sensitivas, muito mais perceptivas, muito mais ligadas ao espiritual, mesmo que neguem isso. E as outras, nenhuma delas reconheceu esse procedimento, mas aquela pessoa ali
que disse que eu tinha dito uma frase machista. Ficou na minha cabeça. Tudo bem. Depois ela entrou em contato comigo e nós fizemos um trabalho individualizado, onde nós conversamos e foi legal. E ela dizia assim, eu queria morar numa como se diz, num acampamento MST. Eu falei, legal, se você acha que tem que fazer isso, vá adiante. Mesmo politicamente, eu sendo de uma outra parte, aquela pessoa que está à minha frente, eu estou isento de julgamento. Eu quero o melhor para ela, eu quero que ela entre no grupo que ela se sinta pertencente. Eu quero que ela seja feliz. Se o feliz dela é aquilo, que seja. Então eu tenho que apoiar a felicidade dela, mostrando os prós e os contras e o que está escondido na sua escolha. Porque se ela for fazer uma coisa que ela não sabe a origem daquela decisão, ela vai tomar uma decisão errada. E mais seja 5, 10, 15, 20 anos, aquilo tem uma consequência. E que seja uma consequência produtiva. Este é o trabalho de quem trabalha com terapia alternativa ou espiritualizado. Depois nós ficamos amigos, ela me ajudou em questão de marketing e divulgação do trabalho. Ela estava passando por uma situação financeira difícil, mas isso não é o caso. O que eu quero dizer com essa história é o seguinte: tanto aquela pessoa que me convocou, em 2 horas nós fizemos um excelente trabalho, como essa pessoa que tinha um ideal contrário ao meu, mas que nós conseguimos uma afinidade, nós conseguimos confiar um no outro, nós conseguimos, sem o mimimi, sem o politicamente correto. Eu disse para ela o que eu pensava, ela disse para mim o que pensava, e nós chegamos no meio termo, que é num parâmetro mais sutil. A afinidade, ela está num parâmetro mais sutil, e lá nós todos estamos buscando o crescimento, o desenvolvimento espiritual. Não é aqui nas rixas, no mimimi, na questão consciência, no dia a dia, no embate, nos vídeos chatos, naquela coisa que você resolve problema. Você resolve um problema no nível sutil. Esta é a minha opinião. Na verdade, eu não acredito muito em discussão, em debate. Para mim, isso não resolve nada. E existe um grupo que você tem que dialogar, você tem que conversar, você tem que passar a mão na cabeça, você tem que desculpar. Essa não é a posição para resolução de problemas. Ok. Isso faz com que pessoas que pensem como eu, constelação familiar, aqui eu coloco os religiosos, aqui eu coloco as pessoas que falam de tradição, e principalmente, eu quero que você entenda, as pessoas que falam que precisa ser dito. Não interessa a origem do conhecimento dela, interessa a intenção. Falou em 2, 3, 4, 5 palavras o que precisa ser dito. Essas pessoas estão sendo combatidas. Qual a razão de combater isso? Aí você vem aquela questão da desconstrução, do progressismo, aquela merda toda. Me desculpe se você é progressista, desculpe de verdade, mas essa desconstrução é uma desconstrução burra, porque você desconstrói para deixar as pessoas fracas, para não pôr nada no lugar. Ou melhor, as pessoas que estão controlando isso, elas sabem o que vão pôr no lugar. E isso só vai adiar a situação, mas ela não vai mudar. Vai adiar, você vai controlar, mas para essas pessoas uma geração de controle já é suficiente. Ela tem essa noção de tempo e espaço. Por isso que a religião e a espiritualidade é importante, porque você pensa além. Por isso que os muçulmanos são fantásticos, porque eles pensam a 100, 200, 300, 500 anos para frente. Então, aqui minhas homenagens aos islâmicos, aos muçulmanos, a qual eu estudei quando eu era adolescente, e tem toda a minha gratidão. Então, quando eu vejo esses vídeos falando sobre
Está aqui na minha frente, assim, Confissões de uma Ex-Consteladora. A constelação é machista, a constelação é agressiva, a constelação promove abusos, não sei das quantas. Então, mesmo não participando mais desse grupo, eu o defendo, porque eu sei que o objetivo não é este. Agora, novamente, considerando que eu não faço mais parte da egrégora, porque eu não me incluo naquela egrégora, não sei, eu não posso dizer remodelada, porque uma egrégora você não remodela, mas é uma nova egrégora, com a Sophie no comando, mesmo considerando isso, e participando de um grupo que eu fui lá testar, fui sentir, fui perceber o que estava acontecendo, porque nós temos que dar o mérito a outra pessoa sempre. A confiança tem que estar em primeiro lugar, mesmo que atualmente, se você ouvir meus áudios, você vai perceber isso, nós tenhamos que perceber a mentira em primeiro lugar para você se proteger. Dentro do campo sutil, você dá um mérito, porque senão não há reconciliação. Então, quando eu vejo esses tipos de relatos, de depoimentos, você percebe a cara das pessoas, a voz. Quem tem percepção vai lá e acessa o campo da pessoa. Você vê que aquilo tudo é uma vitimização. Ou seja, ela diz, eu não quero desenvolver, eu não quero ter trabalho, eu não quero pensar, então eu vou reclamar. Então, se você está nesse processo de não querer desenvolver, não querer se espiritualizar, não querer perceber a outra dimensão, não querer achar que você é o centro do mundo, que não existe interdependência, que não existe átomo, que não existe a quântica. E eu volto lá com referência a um grande, apesar dos problemas de referência, apesar das egrégoras envolvidas e tudo, eu não posso julgá-lo, mas foi uma pessoa também que abriu muitos conhecimentos para mim, o professor Hélio Couto. Não posso falar bem nem mal. Eu sei que um vídeo que eu ouvi dele me deu uma linha de estudo, uma linha de pensamento também para abrir a minha cabeça, para abrir a minha consciência. Então, essas pessoas com esses depoimentos não devem ser desmerecidas, mas também não devem ser consideradas. Antes que você conheça a história real, a história que está por trás disso, as afinidades, o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com o que você vê na internet. Muito cuidado com o que você vê com o que você abre. Nós estamos abrindo portais quando a gente vê um vídeo. É muito complicado a pessoas sensitivas, a pessoas perceptivas se ligar a redes sociais. Por isso você vai me ver muito pouco em redes sociais. Se ver, vai ser por outras pessoas. Eu não consigo me ligar a redes sociais. Eu vejo vídeos, eu consigo perceber o que está por trás. Essa sensibilidade, ela é agressiva para nós, porque a gente se liga àquilo que a gente está vendo. A gente percebe um fundo, percebe o subliminar, percebe o espiritual que está por trás. Muito cuidado quando você vê as recomendações das redes sociais. Muito cuidado com isso. Você está sendo induzido. Existe uma inteligência por trás. Primeiro ela foi humana, agora ela é artificial. E quando essa inteligência artificial ganhar consciência, você está lidando com um ser vivo. Com um ser vivo que tem intenções. Não sei se isso vai demorar muitos anos, mas aí você vai... Se você lembrar do filme Skynet, você vai lembrar o que eu estou falando. Cuidado. Tenha
um campo aberto, sem julgamento. Mas defina o que você quer. Você quer progredir em qual dimensão? Quer progredir nesta dimensão? Você vai se afinizar com o progressismo. Total. Não tem outra saída. Você vai ter que jogar o jogo do progressismo. Se você pensa que você tem uma vida mais prolongada, que você é eterno, que você tem consciência, que a consciência é diferente do seu cérebro, que a mente é diferente do seu cérebro, que a quântica realmente existe, que o atemporal existe, que o tarô é uma ferramenta fabulosa, que a cabala é fabulosa, que a ramificação que veio depois de Abraão é fabulosa, que toda a cultura oriental ela é irrigada desse conhecimento sutil que a gente precisa conhecer, mas ainda não consegue. Então você não vai ter afinidade com o progressismo. Não tem como, é impossível. Então, você que tem esta vibração, não procure essas terapias, não procure o desenvolvimento, fique na sua vitimização. Não estou falando isso em questão de agressão, não é a minha intenção. Eu quero que você entenda que é uma questão de pertencimento, o seu grupo não é esse. Então você vai tentar destruir o outro grupo. Agora, por que você vai tentar destruir o outro grupo? Este é o ponto, é isso que você tem que trabalhar. Por quê? Qual a origem disso? Qual o objetivo disso? Por que esse grupo que está envolvido, que está em torno de você, que você olha para todo lado e o vê, por que ele te envolve ou por que você o acessa? Esta é a parte importante de todo conhecimento e desenvolvimento de consciência. Tenha isso em mente. A progressão da consciência, ela é infinita. Não dá para ficar com limitações, não dá para ficar com politicamente correto. Mas mesmo dentro do politicamente correto, pense no seu desenvolvimento. Pense aonde você quer chegar. Pense por quê e por que está acontecendo e para onde você vai.